Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e aqui estamos nós para mais um Vale a Pena, programa aqui no Observatório da TV, no nosso canal aqui do YouTube, relembra carreiras de figuras muito significativas para a nossa televisão, especialmente para a teledramaturgia. É o caso do nosso focalizado de hoje, o ator Daniel Dantas. E antes de nós falarmos aqui sobre a carreira do Daniel Dantas, que é Daniel Dantas mesmo, eu peço a você aquilo que eu peço sempre, que você se inscreva aqui no nosso canal, se não for ainda inscrito, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Além de mim, também apresentam conteúdos aqui para você a Cacá Novelas, o Cadu Safner, o Cristiano Blota, o João Márcio com o BBB e muito mais. Comente aqui temas para os nossos próximos vídeos e compartilhe o nosso material com aquela pessoa que você sabe que também gosta de TV. Daniel Dantas, Daniel Tunes Dantas, nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de junho de 1957. Tem, portanto, 64 anos completos. Ele é irmão de uma atriz que está no elenco de Além da Ilusão, a novela das 6 da Alessandra Poggi, né? Andréa Dantas, e filho de um grande ator, muito famoso, além de vários trabalhos em cinema, por um trabalho numa novela de grande sucesso, que é Roque Santeiro, de 1985, o Beato Salô, Nelson Dantas, que era pai do Daniel Dantas. Quando iniciou o contato, além, claro, de ser filho de um ator, como se iniciou esse contato do Daniel Dantas com a vida de ator que despertou a sua vocação? Quando adolescente, Daniel estudava no Colégio Bennett, no Rio de Janeiro, e decidiu aproximar-se das meninas que ele achava interessantes e tentava um jeito de fazer aquilo de uma maneira mais orgânica, digamos assim, com uma chance maior de ter êxito. E descobriu que essas meninas que interessavam a ele faziam parte do grupo de teatro do colégio. Então ele resolveu entrar para o grupo também, para se integrar melhor ali com os alvos do seu interesse. E um dia, digamos assim, descobriu-se ator de fato, com uma paixão por aquilo que ia além da facilidade de convívio com as garotinhas que o grupo de teatro proporcionava a ele. E não demorou muito para que ele se profissionalizasse e fizesse parte de espetáculos importantes desde o final dos anos 70 e de um momento muito legal do teatro brasileiro, com jovens valores até hoje na ativa, se dão todos, quase todos, com uma renovação do teatro num momento em que o Brasil também passava por uma modificação que caminhou para as diretas no meio dos anos 80, havia ali um processo de abertura do regime militar e surgiram grupos, a gente pode nomear assim, como Asdrubal trouxe o trombone e o Pessoal do Despertar, chamado assim a partir da peça O Despertar da Primavera, e ambos os grupos contaram com Daniel Dantas, além de outros valores como Regina Casé, Maria Padilha, Paulo Reis, Luiz Fernando Guimarães, Hamilton Vaz Pereira, Perfeito Fortuna, Evandro Mesquita, entre muitos outros. Pois bem, Daniel Dantas começou a aparecer para o público de teatro nesse final dos anos 70 para começo de 80, época na qual também ele estreou no cinema, no filme de Arnaldo Jabor, recentemente falecido, falamos dele aqui num In Memoriam, procure se você não assistiu, um filme de Arnaldo Jabor lançado em 1978 chamado Tudo Bem. E nos palcos, desde então, aí nesses quase 50 anos de dedicação a teatro, Daniel Dantas esteve em espetáculos como O Inspetor Geral, O Encontro entre Descartes e Pascal, Noite de Reis, A Tempestade e Baile de Máscaras, além de Crimes Delicados e muitos outros trabalhos com diversos diretores, de Mauro Mendonça Filho, Anaum Alves de Souza, enfim. E no cinema, depois de Tudo Bem, vieram trabalhos também bastante significativos, com vários diretores, como as duas partes de Pequeno Dicionário Amoroso, que ele fez com Andréa Beltrão, reencontrada por Daniel Dantas na novela das 9 da Alicia Manso, Um Lugar ao Sol, e também O Homem Nu,
Caixa 2, Getúlio, Sonho de Valsa, O Sonho Não Acabou e diversos outros trabalhos. São cerca de 20 filmes e dezenas de papéis no teatro e na televisão. Em telenovelas, Daniel Dantas estreou em 1980 na TV Globo no papel do Tatá, na novela Chega Mais, de Carlos Eduardo Novaes e também de Walter Negrão. O Tatá era irmão de uma das personagens centrais da história, a Angélica, ou Geli, que era interpretada pela Sônia Braga. E, apesar de ter um interesse romântico na irmã de um grande amigo, que era a Maria Cristina Nunes, quem fazia, salvo erro meu, o nome dela era Norma, ele gostava também de dar uma paquerada na empregada da casa deles, vivida pela Sônia de Paula. Depois, em 1981, Daniel Dantas interpretou um jovem poeta que morava numa comunidade de estudantes e vivia da sua arte, o Ivo, na novela O Amor é Nosso, de Roberto Freire, Wilson Aguiar Filho e Walter Negrão. Ivo se envolvia com a personagem da Cristina Axé, que era uma moça rica, de boa família, filha de um homem de posses, o Dr. Macedo Tavares, que era o personagem do Ivan Mesquita, que, claro, não gostava dessa aproximação, desse romance da filha dele com um poeta que vendia seu trabalho pelas ruas e morava em comunidade, enfim. Depois, em 1982, o ator interpretou Chico na minissérie de Euclides Marinho, Quem Ama Não Mata. Seu par romântico dessa vez foi Denise Dumont, no papel de Júlia. E Chico e Júlia compunham um dos casais dos quais a minissérie tratava. Ela discutia relacionamentos entre homem e mulher, as dificuldades, as infidelidades, os conflitos que surgem realmente nessa relação. E um desses casais, o casal central, que era Alice e Paulo, se eu não me engano, que era o Cláudio Marzo e a Marília Pêra, eles tiveram um problema muito grave que justificava o nome da minissérie, né? Quem Ama Não Mata. E Chico e Júlia, Júlia era sobrinha de Alice, ela se envolvia com outro rapaz que era interpretado pelo Busa Ferraz. E Chico tinha que passar por cima do seu orgulho, perdoá-la, enfim, algumas dificuldades, mostrando também um novo tipo de casal com novos valores, mas que ao mesmo tempo estava arraigado a preconceitos que vinham das gerações anteriores. Depois, Daniel Dantas, entre 84 e 85, participou de 3 minisséries muito importantes. Rabo de Saia, de Walter Jorge D'Urso, da obra de José Condé, na qual ele viveu com o padre Lula, do qual o seu quequé, que era o Neila Torraca, desconfiava muito em relação ao compadre Lula com a Nicinha, uma das suas esposas, a mais jovem delas, que era o papel da Tássia Camargo. Depois, em 85, outras 2 minisséries. Tenda dos Milagres, na qual Daniel Dantas viveu o Astério, filho do preconceituoso Nilo Argolo, que era o Oswaldo Loureiro, nessa adaptação da obra do Jorge Amado pelo Agnaldo Silva e pela Regina Braga. E um pouco antes, gravada em 84 e exibida em 85, O Tempo e o Vento, de Doc Comparato, a partir da obra de Érico Veríssimo, o Daniel Dantas viveu Bolívar, que era o filho do capitão Rodrigo, Tarcísio Meira, com a Bibiana, que nessa fase em que o Bolívar está adulto e é interpretado pelo Daniel Dantas, Bibiana, sua mãe é a Lilian Lambert. É a fase intitulada Ateiniaguá, um nome que faz referência à moça com quem o Bolívar acaba se envolvendo, se casando, Luzia, que era a Carla Camurati. Em 1986, o ator participou da versão original da novela Sim a Moça, de Benedito Rui Barbosa, a partir do romance de Maria Desone Pacheco Fernandes, como Ricardo, o irmão do protagonista, do mocinho da história, que era o Rodolfo Marcos Paulo, filhos os dois do Dr. Fontes, que era o Mauro Mendonça, e da dona Inês Neuza Amaral. Enquanto o Rodolfo saiu da pequena cidade de Araruna, no interior, foi estudar na capital e formou-se em Direito, ao Ricardo coube ficar naquela cidade e cuidar de trato com animais, cuidar de atividades comerciais
das quais o pai e o irmão não cuidavam por serem ambos advogados. Então, ele era um rapaz educado, sensível, romântico até, mas não tinha os rudimentos acadêmicos, digamos assim, do irmão. E se apaixonava pela baronesa, Dona Cândida, que era a Elaine Cristina. Esse personagem, na versão de 2006, o Ricardo, foi interpretado pelo Bruno Galhaço, e a baronesa era a Patrícia Pilar. Pois bem, depois o ator Daniel Dantas participou em 87 de um prólogo, ou de uma primeira fase, como se queira chamar, da novela Mandala, do Dias Gomes, escrita também pelo Marcílio Moraes, no papel do Otávio, que era um jovem militar, desejo da família da Vera, que era a Deborah Evelyn, nessa fase da juventude, para um marido, uma vida considerada perfeita, segura por eles. Mas, diante da efervescência dos acontecimentos políticos no Brasil, renúncia de Jânio Quadros, impedimentos que tentaram fazer com que o vice-presidente João Goulart não assumisse o governo, aquilo tudo fez com que a Vera, que já não gostava muito do Otávio, gostasse ainda menos e não tivesse nenhum interesse em se casar com ele, até porque ela gostava de uma outra pessoa. O Creonte, irmão da sua amiga Jocasta Júlia Gann, e o Creonte, Marcos Palmeira. Depois, na fase madura, a Vera era o papel da Imara Reis. Em 88, uma participação de Daniel Dantas como o Lucas, salvo erro meu, na novela da TV Manchete Olho por Olho, que é do José Louzeiro e também do Wilson Aguiar Filho. E depois, entre 90 e 91, o ator participou como Orlando, da novela do SBT, escrita pelo Carlos Alberto Sofredini e também pelo Perito Monteiro, Cláudia Dalla Verde, Dionísio Jacó, Brasileiras e Brasileiros, entre 90 e 91. Mas, gravada em 89 e exibida em 90, a minissérie A, E, I, O, Urca trouxe Daniel Dantas também no seu elenco como Nelson, salvo engano da minha parte, um jovem apaixonado por uma candidata estrela, a vedete, enfim, que era o papel da Carla Marins. Registrei aqui, eu tô meio inseguro com esse Nelson, mas quer ver que é Nelson ou não é? É Nelson mesmo. Pois bem, depois em 1991, Daniel Dantas viveu em O Dono do Mundo, novela do Gilberto Braga, o Júlio, que era um parceiro ali do dia a dia profissional e de trapaças do nosso mau caráter protagonista da história, Felipe Barreto, o Antônio Fagundes, né, que interpretava. Júlio era casado com uma mulher muito desagradável e muito ambiciosa, a Karen, que era a Maria Padilha. E os dois basicamente viviam de uma mesada muito gorda que o cunhado do Júlio, Rodolfo Steiner, que era o Cadu Moliterno, mandava todo mês, né, a mesada do filho dele, o Paulinho, que era o Jonathan Nogueira, criado pelos tios. Mas esse casal nem cuidava muito do menino, embora ele fosse um menino muito bom, inteligente, sensível, educado, enfim. E, claro, tinham muita atenção com o seu próprio filho. Até que depois o Paulinho acaba se ajustando na vida com o pai, que não o havia abandonado propriamente, mas não soube muito bem como lidar com o fato de ter que criar o filho sozinho após a morte da sua esposa. Daniel Dantas, em 1993, deu vida ao prefeito Breno, em Pontal de Areia, na novela de Ivani Ribeiro, Mulheres de Areia, na TV Globo, na faixa das 6. O prefeito Breno tinha como objetivo livrar a população da cidade de se contaminar com doenças muito sérias a partir das águas da praia, que estavam ali potencialmente poluídas de uma forma que ia prejudicar demais a cidade. E isso atrapalhou muitos interesses comerciais, especialmente, e ele teve muita resistência, claro. Mas o personagem Breno e a sua trama, o seu desejo de livrar a sua população de se contaminar com doenças muito sérias a partir da água do mar, não é da versão original de Mulheres de Areia, que é um remake da novela da TV Tupi dos anos 70. E sim de uma outra novela da mesma autora, Ivani Ribeiro, chamada O Espantalho, da qual nós falamos aqui no TBT da TV. E se você não viu, veja, Breno, em O Espantalho,
era interpretado pelo Fábio Cardoso. Em 1994, depois de uma passadinha pela produtora independente TV Plus, para gravar a novela 74.5, Uma Onda no Ar, que teve entre os seus roteiristas a Rose Causa, o Domingos de Oliveira, o Cláudio Paiva e o Eloy Araújo, na qual o Daniel Dantas teve uma participação, salvo erro meu, com o personagem Lucas, também, a exemplo do Olho por Olho. Ele já estava, no final do ano, na TV Globo, vivendo Celso, em 4x4 de Carlos Lombardi, novela que adentrou 1995. E em 1997 para 98, viveu Tadeu, o marido de Estela, mais uma vez fazendo par com Maria Padilha, na novela Anjo Mal, de Maria Adelaide Amaral, a partir de Cassiano Gabos Mendes. Tadeu se chamava Getúlio, na versão dos anos 70, interpretado pelo Osmar Prado, e a Estela, anteriormente, havia sido a Pepita Rodrigues. Ele tinha um segredo a esconder dessa esposa, que era muito ciumenta. Tinha uma filha adolescente de um romance da juventude que ele não levou adiante com a Gorete, que era a Lília Cabral. A filha dele era Samara Filippo, quem interpretava. Esse segredo foi modificado em relação à versão dos anos 70, porque o Getúlio, que virou Tadeu, tinha uma família também que ele escondia da esposa, mas sem nenhuma filha adolescente. Ele tinha uma mãe e uma irmã mais nova. Mas Daniel Dantas foi Tadeu também em Explode Coração, entre 95 e 96, novela da Glória Pérez, novela das 8 na TV Globo. Esse Tadeu era o braço direito, o assessor, uma figura que estava ali sempre junto com o Júlio Falcão, que era o Edson Celulari. Mas tanta dedicação e tanto afinco no trabalho escondiam uma inveja, um ressentimento em relação ao Júlio, que na visão do Tadeu tinha tudo que na verdade era ele quem devia ter. Depois, o ator, em 1999, viveu na novela de Gilberto Braga e Alcides Nogueira o jornalista Bartolomeu, que se envolvia com a prostituta, a cortesã Guiomar Aloysio Cardoso. E nessa novela ele teve uma parceria muito interessante em cena com o seu pai, Nelson Dantas, que interpretava o Dr. Xavier, tio do Bartolomeu, e que infelizmente não participa da novela toda, porque o Dr. Xavier é um dos personagens que são assassinados. Inicialmente a gente não imagina que ele tenha sido assassinado, mas o desfecho da novela revela isso de uma forma muito bem arquitetada pelos autores. E esse casal, Bartolomeu e Guiomar, continha muito do humor da novela na sua relação, com muitas diferenças de cultura, de gênio, de comportamento mesmo. Rendia bastante a disputa amorosa entre a Guiomar e o Bartolomeu. Um pouquinho antes, em 98, ele foi o investigador urbano na minissérie Labirinto, do mesmo Gilberto Braga, e investigou o assassinato do milionário Otacílio, que foi o Paulo José quem interpretou nessa minissérie exibida no finalzinho de 98. Nos anos 2000, ou dos anos 2000 para cá, Daniel Dantas participou de outros trabalhos que tem muitos fãs, como Um Anjo Caiu do Céu, no papel de Selmo de Windsor, essa novela do Antônio Calmon, exibida em 2001. Uma pequena participação em alguns capítulos de Começar de Novo, do mesmo Antônio Calmon com Elizabeth Jean, entre 2004 e 2005. Foi Ademar Sampaio, pai de Darlene, Débora Seco, em Celebridade, do Gilberto Braga, entre 2003 e 2004. Viveu o Dr. Raul, um médico que se interessa bastante pela Salomé, que era a Débora Evelyn, na minissérie da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira, JK, em 2006. Em 2007, mais um trabalho com Gilberto Braga, que recentemente nós revimos no Viva e temos agora no Globoplay, como o Heitor, na novela Paraíso Tropical, escrita pelo Gilberto e também pelo Ricardo Linhares. Heitor, que era um homem infeliz num trabalho que não gostava de fazer na cadeia de hotéis do Antenor, que era o Tony Ramos. Gostava mesmo era de cozinha, queria ser um chefe, e sublimou os seus desejos em nome de uma esposa ambiciosa que o queria subindo na vida, Nelly, que era Beth Goulart.
E Nelly só entende o valor daquele homem e o quanto ela é apaixonada por ele, claro, quando o casamento se dissolve. Mas eles acabam tendo um final feliz, embora o Heitor tenha uma oportunidade de, quem sabe, conhecer uma outra mulher bastante interessante que surge na sua vida, uma jornalista interpretada pela Dedina Bernardelli. Além desses trabalhos, o ator viveu Natércio, o grande vilão de Ciranda de Pedra, de Alcides Nogueira, a partir de Lígia Fagundes Telles, em 2008. Foi o Edgar, de Sabor da Paixão, da Ana Maria Moretson, em 2002. Foi o Gilson, de Sangue Bom, em 2013. Elísio, também da Maria Adelaide Amaral, a exemplo de Anjo Mal, o Sangue Bom, né? Elísio, mais um militar no currículo do Daniel Dantas, na novela do Rui Vilhena Boogie Woogie, entre 2014 e 2015. Padre Olinto, em Novo Mundo, da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom, em 2017. Ele também participou de Cheias de Charme, em 2012, do Felipe Miguel e da Isabel de Oliveira. E agora, antes de Um Lugar ao Sol, na qual ele vive o Túlio, um personagem muito desagradável, de mau caráter, que só pensa em roubar o dinheiro do sogro, que é o Santiago, papel do José de Abreu, e não dá o devido valor à sua esposa, bonita, desejável, inteligente, interessante, a Rebeca, que é a Andréa Beltrão. Ele atrai com uma outra mulher muito interessante, enfim, mas de mau caráter, que é a Ruth, vivida pela Pátty de Jesus. Daniel Dantas participou recentemente de trabalhos como Aline, Pais de Primeira e Mr. Brau, trabalhos cômicos nos quais ele deu vida a figuras de pai e emprestou a sua própria experiência de pai e de uma ótima relação com seu filho, o João, que é tradutor, filho que ele teve com Zezé Polessa, que foi sua esposa, durante alguns anos, entre os anos 70 e 80, década de 80, enfim. Ele emprestou a esses personagens e a outros que tiveram filhos e filhas na teledramaturgia essa experiência particular de procurar ser um pai que não castra, mas também que tenta impor limites de uma forma suave, de uma forma que não seja traumática, um pai amigo, um pai companheiro, compreensivo, e é muito chamado para fazer papéis de pai, não apenas porque o diretor saiba de como ele procura ser um bom pai, mas porque ele inspira na gente uma figura de simpático, de legal, de boa gente, e isso rende boas escalações. E o seu talento como ator colabora para que esse tipo de personagem não seja bobo, não seja pateta, não seja desagradável por ser muito permissivo, e também rende personagens que pedem uma postura mais severa, como o próprio Elísio de Boogie Woogie, que foi uma atuação bastante interessante, ou o personagem do qual a gente tem bastante raiva e que o ator usou até um jeito de falar um pouco mais lento para potencializar essa nossa raiva do Túlio, no caso, em Um Lugar ao Sol. Um ator que merece realmente muitos aplausos por essa carreira que ainda tem muito que render, sem dúvida, e é o que a gente espera. E Daniel Dantas merece sempre que a gente possa ver o seu trabalho nos palcos, na televisão, e nós merecemos que ele nos presenteie com esse trabalho, que é tão valoroso e que por isso mesmo se sustenta há tanto tempo, colocando-o entre os grandes expoentes dos atores do Brasil. Vale a pena, semana que vem está de volta. Um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau!